Queridos irmãos e amigos da Primeira Igreja Batista em Dourados, tempo de pensarmos no Salmo de número 131. A palavra de Deus diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é a minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. A semelhança da parábola dos trabalhadores na vinha, aquela parábola em que Jesus ensina acerca de pessoas que estavam sem trabalho e de repente foram contratadas no início do dia, ao meio-dia o dono da lavoura vai e contrata outras pessoas e depois, ao final do dia, faltando pouco tempo para terminar o expediente, ele contrata outros e no momento do acerto ele acerta com as pessoas a mesma quantidade que ele havia oferecido. E assim aqueles que começaram no início do dia, vocês se lembram, reclamam: nós que trabalhamos o dia todo deveríamos receber mais. E a parábola então segue dizendo: não, vocês receberam aquilo que estava acordado, aquilo que foi combinado, e vocês não saíram no prejuízo. O problema todo da parábola é a expectativa que o ser humano cria em relação à vida, em relação a Deus, em relação a si mesmo, em relação a outros, e a tendência que nós temos de achar que merecemos mais do que outros porque trabalhamos mais ou porque aos nossos olhos somos melhores e fomos mais dedicados e, enfim, pagamos um preço maior. E esta parábola, aos olhos do Dr. Martin Lloyd-Jones, é a parábola mais difícil de todo o Novo Testamento. Não em termos de conteúdo complexo, não há nenhuma doutrina difícil na parábola dos lavradores da vinha. A questão ali, para Lloyd-Jones, a dificuldade é simples, é uma dificuldade de aceitar que a salvação não é meritória, que o dom de Deus não tem nada a ver com mérito, não tem nada a ver com fazer mais ou fazer menos, sacrificar-se mais ou sacrificar-se menos. Nós temos esta tendência de classificarmos coisas, pessoas, e umas ficam no pedestal, outras no rodapé, e assim nós vamos vida adentro fazendo esse tipo de classificação e classificamos a nós mesmos também. Bom, na minha opinião, o Salmo 131 se enquadra nesta categoria de passagens que não são difíceis de entender, mas que são profundamente difíceis de se viver. Observe só a proposta do Salmo e você verá que na simplicidade desses 3 versos, o desafio é extraordinário. Porém, pela graça de Deus é possível experimentarmos este tipo de vida, esta qualidade de vida. E em primeiro lugar, o Salmo 131, verso 1, enfatiza a beleza da simplicidade. E aqui nós precisamos distinguir entre ser simplista e ser uma pessoa de simplicidade. O apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja em Corinto, num determinado ponto ele diz: eu tenho uma preocupação com vocês, que vocês estão se afastando da simplicidade de Cristo. E olhando para o nosso contexto de isolamento social hoje, tentando extrair lições importantes para as nossas vidas, para a minha vida pelo menos, deste tempo de isolamento social, de afastamento, quando a rotina fica tão diferente e tão pesada ao mesmo tempo, eu creio que uma das coisas que nós certamente devemos considerar é a vida espiritual em Cristo e o que realmente importa. Muitas vezes, e eu diria que até antes desse isolamento social, a rotina vinha naquele atropelo, naquela questão de atividades sobre atividades, do ativismo da vida e também o ativismo religioso. E de repente você é forçado a repensar o seu relacionamento com Deus, não em termos de quantas atividades eu realizei, quantas pessoas eu alcancei, mas em termos de qualidade relacional com Ele, porque no final das contas as estatísticas, os números, os eventos se perderam nos últimos meses, e eu louvo a Deus por isso, porque
faz com que eu tenha tempo para repensar aquilo que realmente importa no nosso e no meu relacionamento com Ele. E aqui então nós temos não sermos simplistas, mas sermos simples em nosso caminhar com Cristo. E assim o Salmo 131, verso 1 diz: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então, esta é uma pessoa que está numa capacidade única e muito abençoada de autorreflexão, de fazer a análise da sua vida, de ver o que é bom, o que é ruim. E nesse caso, como Matthew Henry, em seu comentário, diz, a beleza que Davi, neste momento, expressa, de ter uma consciência íntegra na presença de Deus. E integridade na presença de Deus não significa necessariamente perfeição. Nós sabemos que Davi foi muitas coisas, menos um homem perfeito. Dito isto, foi um homem segundo o coração de Deus. E aqui está Davi dizendo, a minha consciência é esta. Eu estou na simplicidade da minha vida, satisfeito com aquilo que tenho. Sempre estive e sempre estarei, porque antes da coroa, antes do trono, antes do reinado, Davi era já uma pessoa satisfeita em Deus, e ele foi aprendendo com o tempo mais e mais satisfação. Mas aqui está a beleza, como Matthew Henry fala, de uma consciência íntegra diante de Deus e diante do espelho. Ou seja, olharmos para nós mesmos e termos a consciência de que a atitude é essa: Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então eu estou contente nesta situação, sabendo que existem coisas que vão muito além da minha capacidade de compreensão, e eu descanso nisso. Em segundo lugar, nós encontramos no Salmo 131, verso 2, algo de tremendo valor também, que é esta vida de serenidade. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. É claro que Deus fez a parte dele e Davi responde, mas observe a responsabilidade de Davi. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. A possibilidade existe, Deus criou as circunstâncias, Davi está aprendendo em meio a tudo que é bom, ruim ou indiferente, está vivendo de maneira simples, mas ao mesmo tempo de maneira serena. Mas isto não é só uma ação de Deus sobre Davi, é claro que esta é a parte principal, mas Davi exerce responsabilidade nessa situação e ele diz, eu me fiz assim sossegar na presença do meu Deus. E quão simples e quão maravilhosas são as palavras. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Aqui eu fico pensando na capacidade poética de uma pessoa, porque Davi foi um guerreiro, ele foi proibido de construir o templo porque, segundo as escrituras, ele derramou sangue demais. Ele foi um homem de guerra, apesar do seu semblante ser gentil, ser um homem de aparência bela, de fisionomia, de proporções corretas, delicadas, vamos assim dizer. Ele foi um homem de guerra e, tendo cometido os muitos erros que cometeu, bem como os muitos acertos que fez, aqui está Davi se comparando não com um guerreiro ao final de uma batalha, ensanguentados, transpirando, que seria um direito dele fazer. Ele não se compara com algo tremendo, ele não se compara com um super-homem, ele se compara a uma criança. E aqui vem então a habilidade do salmista na pessoa de Davi, de refletir acerca de si mesmo e de estabelecer um paralelo que talvez eu e você em público não fizéssemos. Não foi Davi que um dia se apresentou diante de alguém como um cachorro morto? Essa habilidade de pensar de si mesmo
de uma maneira muito simples e de uma maneira muito pequena. Faz parte de uma vida serena e isso é importante para nós. Redescobrirmos e experimentarmos a beleza de uma vida cheia de simplicidade, a beleza de uma vida cheia de serenidade. Qual uma criança tranquila nos braços da mãe, assim eu estou em relação a Deus no meio de tudo isso que estou vivendo. Em terceiro lugar, o Salmo fala sobre algo também importante, que é a seriedade. E Davi aqui diz: espere, ó Israel, no Senhor desde agora e para sempre. Você vê que este que se coloca de maneira simples e de maneira tão pequena como um bebê nos braços da mãe, é aquele que ao mesmo tempo exorta o povo de maneira sábia a se portar desta forma, dependente do Senhor, neste grau de dependência, de confiabilidade, de segurança, de aquietar de alma. Eu sei que o meu Senhor fará a diferença no momento e na hora certa, e o que eu preciso fazer é seguir dia após dia, vivendo cada dia o seu mal, focando naquele que é o objetivo imediato, aquela que é a tarefa imediata, ao invés de me cansar olhando para o horizonte com coisas grandes e tremendas demais e perder em meio à visão muito abrangente o foco daquilo que eu preciso fazer agora e até mesmo o ânimo para continuar. Então, vencendo cada dia. Eu me lembro uma ocasião correndo com um amigo que há muito tempo não vejo, e estávamos correndo num dia muito bonito, ensolarado, mas correndo numa montanha, subindo a montanha, e ele muito mais atleta do que eu, muito mais preparado fisicamente do que eu, ele seguia adiante e ele gritava metros adiante de mim, naquela subida muito íngreme na encosta da montanha, e ele dizendo: Flávio, não olhe para o topo da montanha, se você olhar para aquilo que ainda precisa correr, você vai desistir, você vai começar a pensar no cansaço, nas dores, na falta de oxigênio, na falta de fôlego, e você vai comparar o que está sofrendo agora com aquilo que ainda precisa ser feito, e você vai desistir da corrida. Então olhe para o chão, cada passo, um após o outro, até chegarmos lá. E assim eu creio que deve ser a vida, e Jesus Cristo repetiu o ensinamento: basta cada dia o seu mal. E aqui está o salmista exortando o seu povo de maneira muito séria. Aí você percebe que aquele que é simples, aquele que está sereno, ele não é um tolo, não é uma criança no sentido de infantilidade. Aqui ele se torna, no final do salmo, alguém maduro e diz: espera, ó Israel, pelo Senhor desde agora e para sempre. Então a ênfase muda, agora é um homem maduro falando, mas aqui o fato de ser comparado a uma criança no sentido de total dependência do Senhor Deus, sabendo que o Pai conhece todas as coisas e que na hora certa a provisão, bem como a constante segurança virão. Isto é maturidade espiritual. Por isso que eu digo que é um salmo tão simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de viver. Quem dera eu e você todos os dias pudéssemos experimentar este grau de relacionamento com Deus. E quão frequentemente nós estamos aí tão agitados, tão nervosos, tão tensos, às vezes por coisas tão banais que nos causam constrangimentos, mas aí está o salmista falando sobre viver uma vida simples, viver uma vida serena e viver uma vida séria na presença do Senhor Deus. E uma pessoa madura, ela faz estas coisas. Em primeiro lugar, esta pessoa avalia a si mesma. Muito mais importante avaliar a mim mesmo do que ficar avaliando outros, não é? E assim o salmista faz uma avaliação pessoal. Senhor, assim tem sido a minha atitude, assim tem sido os meus olhos, assim tem sido o meu coração. Em segundo lugar, uma pessoa madura, com atitude inocente, não só avalia a si mesma, mas é uma pessoa de resolução relacional. O que eu quero dizer com isso? Aqui o salmista se apresenta no Salmo 2 como alguém totalmente seguro do relacionamento dele com o Pai, não das circunstâncias. E eu acredito que esta é a coisa principal. Sabermos constantemente do nosso relacionamento com o Pai. Porque se o meu relacionamento com Ele está firme,
é real, é verdadeiro, as circunstâncias se acomodarão ao redor. O problema muitas vezes é que nós tentamos inverter a coisa e tentamos determinar o nosso relacionamento com o Senhor Deus em função das circunstâncias. Então, se elas são favoráveis, Deus me é favorável, eu sou abençoado. Se as circunstâncias são desfavoráveis, Deus é contra mim e eu estou na berlinda espiritual. E assim nós vamos fazendo com que a coisa fique cada vez mais complexa, quando na verdade uma pessoa madura espiritualmente falando, de uma atitude inocente, avalia a si mesma, tem essa certeza do relacionamento com o Pai que independe das circunstâncias. Esta é uma das grandes mensagens de Abacuque, na verdade. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenhamos gado no curral, ainda que as coisas não estejam de acordo com o planejado, com aquilo que eu sonhei, ainda que Babilônia venha e cause devastação e deixe atrás de si um rastro de destruição, eu tenho certeza que verei a salvação do meu Deus, e para este fim eu subirei à torre de oração e ali ficarei quieto, até ver a manifestação de Deus. Então, esta é a atitude que eu acredito que a Bíblia nos convida a viver, de uma pessoa madura, com disposição à inocência, que faz a avaliação pessoal, que tem certeza do relacionamento e resolução relacional com Deus, que não depende das circunstâncias para dizer Deus me ama. E assim tem também, em terceiro e último lugar, convicção congregacional. Ou seja, a pessoa não está vivendo aquilo somente para ela. Esta simplicidade, esta serenidade, ela precisa influenciar e abençoar outros. E é tão bom quando alguém olha para você, vê a glória de Cristo sendo refletida, a paz de Cristo, o amor, a doçura de Cristo, e pode se identificar com Cristo através do seu testemunho pelo que Deus está fazendo em sua vida. E a minha oração é que o Salmo 131 continue me ajudando e te ajudando a agir desta forma e sermos pessoas assim. E para terminar, eu gostaria de ler contigo uma passagem extraída do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e eu lerei a partir do verso 33. Chegaram então a Cafarnaum, estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. E aí está então o paralelo, Jesus Cristo apontando para uma criança e mostrando como deve ser o padrão de um homem, de uma mulher de Deus. E o meu desejo é que este padrão, o padrão do próprio Senhor Jesus Cristo, seja reproduzido em nós pelo poder, pela ação do Santo Espírito em nossas vidas. E que para este fim, o Deus Trino de Israel nos ajude. Amém? Tenha um dia muito abençoado e até a próxima.